Amigos, companheiros, camaradas, boa tarde para uma nova aula sobre a ditadura militar no Brasil, que eu acho um assunto muito importante que todo brasileiro tem que saber. E eu pensei em trazer esse assunto porque tem uma questão da dialética. Para quem conhece dialética, é muito interessante estudar. Como as Forças Armadas não entendem de dialética, porque eles não nem até têm raiva de quem sabe da dialética, né? Eles não perceberam, mas isso aconteceu e eu quero discutir com vocês. Porque a ditadura militar prendeu, torturou até a morte Vladimir Herzog, contando que era apenas um a mais para matar. E essa realidade para as nossas Forças Armadas era isso que aparecia, mais um para matar, porque as nossas Forças Armadas não conhecem a dialética. Mas eu vou discutir a questão da dialética aqui com vocês, porque a ditadura se baseava no totalitarismo, na força das armas, na força dos seus atos institucionais, através dos quais governava com mão de ferro toda poderosa. E tem muita gente ainda tentando limpar a lama que envolve os militares, dizendo que não houve ditadura militar, que foi apenas um regime militar. Isso é conversa fiada para boi dormir. É só a gente estudar os atos institucionais, num total de 17 atos institucionais, e nós vamos estudar ainda numa outra ocasião, né? Para a gente ver que os militares não foram apenas, o período militar não foi apenas um regime militar, mas que foi uma ditadura criminosa, impiedosa, sem limites. Claro que isso não é apenas uma questão de ignorância, quem sabe ou quem não sabe história ou dialética, e nem é uma questão de ingenuidade. Defender a ditadura militar brasileira, assassina, torturadora até a morte de muitos dos seus prisioneiros, não é ingenuidade, é uma cumplicidade. É se comprometer com militares criminosos, assassinos, torturadores e até antipatriotas, porque eles marcham no dia 7 de setembro, mas através dos atos institucionais, eles anularam a lei da remessa de lucros, que o João Goulart tinha assinado, que evitava uma sangria de dinheiro da CRI para as multinacionais no estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. É estar comprometido com os 21 anos da ditadura militar, com os 21 anos de atraso aqui no Brasil, estagnação em que a ditadura nos enfiou. Então, eu falei em dialética. Então, vamos ver aonde o que é dialética, em primeiro lugar, né? Lenin definiu a dialética como a ciência do movimento, do desenvolvimento, da unidade dos opostos e da luta entre contrários. A essência da dialética está na divisão de um todo e o conhecimento de suas partes contraditórias. Essa é uma das principais, se não a característica principal da dialética. É precisamente como Hegel também formula esta questão. E aonde que vemos a manifestação da dialética nesse caso do assassinato de Vladimir Herzog? Eu vou deixar bem claro para vocês. Foi o fato da ditadura, ao eliminar Herzog, ela promoveu na sociedade brasileira e internacional uma onda de revolta, indignação, estupefação e solidariedade a Vladimir Herzog, que se transformou numa onda de repúdio à ditadura militar e que levou ao desmonte da própria ditadura e levou ao nascimento e à reconstrução da democracia aqui no Brasil, como nós vamos ver muito bem nesse estudo. Quem foi Vladimir Herzog? Vladimir Herzog nasceu e foi batizado, não sei, dentro da religião deles, que não é a católica, é a judaica, né? O nome dele era Vlado Herzog. Nasceu na Iugoslávia,
numa cidade chamada Osek, em 27 de junho de 1937. Então, Vladimir Herzog estaria com uma idade próxima da minha. Eu hoje estou com 90 anos. Vladimir deveria ter 87, né? Porque ele nasceu em 37 e eu nasci em 34. A Iugoslávia foi invadida por Hitler, pela Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. E a invasão da Iugoslávia foi um ataque liderado pela Alemanha nazista em abril de 41, durante a Segunda Guerra Mundial. A invasão começou com um ataque aéreo esmagador sobre Belgrado, que era a capital da Iugoslávia. Aqui nós vemos as mulheres organizadas na luta para defender o seu país, a Iugoslávia, que era a Frente Feminina Antifascista da Iugoslávia. Bom, os pais de Vlados, que eram judeus, moravam ali na Iugoslávia e o Hitler atacando, a Alemanha nazista atacando, a gente já sabe o que iria acontecer com os judeus. Então, os pais de Vlado fugiram dos nazistas e viajaram para a Itália, onde eles viveram clandestinamente durante algum tempo e decidiram emigrar para o Brasil com o filho, o Vlado Herzog. Aquele naturalizado brasileiro é que ele começou a chamar Vladimir, e ele tinha paixão pela fotografia, que era uma atividade que ele exercia por conta de seus projetos com cinema. O Vladimir gostava, era apaixonado por isso. O nome de Vladimir Herzog tornou-se central no movimento pela restauração da democracia no país após 1964. Ele era militante do Partido Comunista Brasileiro, porque ele veio para cá pequenininho, né, com poucos anos, e foi preso, torturado e assassinado pela ditadura militar. Aonde? Nas instalações do DOI-CODE, no quartel-general do 2º Exército, no município de São Paulo, após ter se apresentado voluntariamente nesse órgão, para prestar esclarecimentos sobre suas ligações ou não ligações com o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. O Herzog, ele era filho de um casal de origem judaica, Sigmund Herzog e Zora Wollner. E durante a Segunda Guerra, para escapar do antissemitismo, então controlado pela Alemanha nazista, que ocupava a Iugoslávia desde 41. O casal fugiu primeiramente para a Itália, viveram clandestinamente e depois vieram para o Brasil, terminado o conflito. Vamos mostrar também sua esposa, Clarice Herzog, que foi uma mulher muito corajosa, muito lutadora e que participou de todo esse processo que nós vamos estudar aqui. Vladimir Herzog, se formou em filosofia pela Universidade de São Paulo em 1959. Depois de formado, ele trabalhou em importantes órgãos de imprensa no Brasil, como no estado de São Paulo, o Estadão, como a gente conhece. Vladimir também trabalhou por 3 anos na BBC de Londres. Por isso que ele ficou muito conhecido, tanto fora do Brasil como aqui dentro do Brasil. E na década de 70, ele assumiu a direção do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura de São Paulo. E ele também foi professor de jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Na mesma época, envolvido com intelectuais do teatro, Vladimir atuou como dramaturgo, que era uma das paixões dele. E mais tarde, Vladimir foi vinculado ao Partido Comunista Brasileiro e passou a atuar politicamente no movimento de resistência contra a ditadura militar. Porque todos nós brasileiros, na época, eu estava nessa época, né, em São Paulo, nós passamos a lutar dentro do movimento de resistência contra a ditadura militar. Isso era para todo mundo. Eu também sou comunista e também por isso que eu fui presa também, que eu já contei para vocês, né? Fui torturada
porque eu participava desse movimento de resistência contra a ditadura militar, que era o mesmo caso do Vladimir Herzog. Em 1974, quem é o militar de plantão na presidência era o general Ernesto Geisel, tomou posse da presidência da República. E o Centro de Informações do Exército se voltou essencialmente contra o Partido Comunista Brasileiro, do qual Herzog era militante. E hoje, minha gente, ninguém é preso, ninguém é assassinado por pertencer a um partido comunista. E hoje no Brasil nós temos vários partidos comunistas, não é um só, tem vários partidos comunistas, vários partidos socialistas ou aproximados, e ninguém é morto, ninguém é assassinado. Mas naquela época da ditadura era isso que eles faziam, né? E Herzog foi informado que ele seria preso, mas ele não fugiu porque ele tinha consciência tranquila. E a sua prisão aconteceu da seguinte forma: em 75, ele já era diretor de jornalismo da TV Cultura, e os agentes do Segundo Exército convocaram Vladimir para prestar depoimento sobre as ligações que ele mantinha com o Partido Comunista Brasileiro. Então o Herzog disse: eu vou lá, tudo bem, vou esclarecer, vou conversar. E no dia seguinte ele compareceu espontaneamente no DOI-CODE. Pela manhã, Vlado negou qualquer ligação com o PCB e foi torturado, mas ele nunca admitiu, mesmo sob tortura, ele não admitiu que pertencia ao PCB. E a partir daí, para abafar o som da tortura, dos gritos dele, um rádio foi ligado com som bem alto para que a voz dele, gritando pelos choques que ele levava, não fosse ouvida. E Vlado foi torturado com choques até não mais resistir e morreu. Vocês vão ver agora uma foto chocante que eu vou mostrar para vocês, dele morto no DOI-CODE. O que a ditadura, o que os militares doentes da ditadura militar fizeram com ele? Ele tiraram uma fotografia. Então, os torturadores, quando Vladimir morre por causa dos choques, eles vestem Vlado apressadamente com as suas próprias roupas e passaram o cinto da calça de Herzog em volta do pescoço e penduraram o corpo dele já morto, na cela, e o fotografaram, que eu estou mostrando aí para vocês, alegando que ele teria cometido suicídio. Mas a foto não era nada convincente. Como vocês podem olhar, os pés dele tocavam o chão e os seus joelhos estavam dobrados, flexionados. A notícia de que Vladimir Herzog suicidou-se correu pelo Brasil, mas era a notícia que os militares difundiam, mentindo novamente, como eu sempre mostrei como os militares mentiam muito. E na época era muito comum que o governo militar divulgasse várias mentiras, dizendo que as vítimas das suas torturas, assassinatos, morreram porque cometeram suicídio ou porque tentaram fuga e na fuga foram atropelados. Isso aconteceu muito nesse tempo, eu me lembro muito bem. E isso gerou vários comentários irônicos de que o Herzog e outras vítimas haviam sido suicidados pela ditadura, entre aspas, suicidados entre aspas. E o jornalista Hélio Gaspari comenta que suicídios desse tipo no porão da ditadura tornaram-se comuns, a maioria até. E aqui vamos registrar as costumeiras mentiras em que se envolveram os militares das Forças Armadas Brasileiras. Prestem bem atenção mais nessa mentira. Conforme o laudo do cadáver, assim pendurado, né, dizendo que ele morreu enforcado, que cometeu suicídio, foi expedido pela Polícia Técnica de São Paulo,
que Herzog se enforcara com uma tira de pano, que era a cinta do macacão de preso que ele usava, e amarrado numa grade bem mais alta, né? Ocorre que esse macacão dos prisioneiros do DOI-CODE não tinha cinto. Esse cinto era retirado justamente para evitar que alguém procurasse se enforcar, se suicidar. Justamente era retirado junto com os cordões dos sapatos, segundo a praxe naquele órgão. Isso era a praxe naquele tempo. E no laudo foram anexadas fotos que mostravam os pés do prisioneiro tocando o chão, com os joelhos fletidos, posição em que o enforcamento era impossível. E são essas outras mentiras dos militares golpistas que eu quero mostrar isso tudo para vocês. Outra coisa, Vladimir era judeu e a tradução judaica manda que suicidas não podem ser enterrados no seu local sagrado. Eles seriam sepultados em local separado. Prestem bem atenção desse detalhe. Mas quando os responsáveis pela preparação dos corpos mortos, segundo o pretexto do judaísmo, eles estavam preparando o corpo para o funeral, o rabino Henry Sobel, que eu vou mostrar ali a foto de vocês, ele era o líder da comunidade judaica, ele, ao lidar com o corpo nu de Vladimir, ele viu as marcas da tortura e viu que o corpo do Herzog, não havia dúvida de que ele tinha sido torturado e assassinado, declarou Henry Sobel. E assim foi decidido que Vlado seria enterrado no centro do cemitério israelita do Butantã, o que significava esse fato, essa postura dos judeus, né, dos israelitas, significava desmentir publicamente a versão oficial do suicídio. E as notícias da morte de Vlado se espalharam, atropelando a censura à imprensa então vigente. O rabino Henry Sobel diria mais tarde: o assassinato de Herzog foi o catalisador da volta da democracia. Isso é que eu acho que é uma questão dialética. Em 1978, o juiz federal Márcio Moraes, em sentença histórica, responsabilizou o governo federal pela morte de Vladimir Herzog e pediu a apuração da sua autoria e das condições em que ocorrera. Entretanto, nada foi feito. Em 2012, o registro de óbito de Vladimir Herzog foi retificado, passando a constar que a morte decorreu de lesões e maus-tratos sofridos na dependência do 2º Exército em São Paulo, o DOI-CODE, famoso DOI-CODE, conforme havia sido solicitado pela Comissão Nacional da Verdade. Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por negligência na investigação do assassinato do jornalista. E vamos aqui examinar um ato interreligioso, uma missa na Catedral da Sé, como eu mostro aí numa foto para vocês, em homenagem a Vladimir Herzog. Essa missa reuniu 8.000 pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, no dia 31 de outubro de 1975. E depois do ato institucional número 5, que a ditadura promoveu em 68, o ato interreligioso pela morte de Vladimir Herzog foi a primeira grande manifestação de protestos da sociedade civil contra as práticas da ditadura militar. É uma nova forma de luta, e vocês prestem bem atenção, porque eu ainda vou comentar isso com vocês, o que são formas de luta, que às vezes essas formas é a própria população que decide na hora, tem um lampejo de uma ideia, e se organizam e acabam executando. O que foi essa nova forma de luta?
se reuniram milhares de pessoas dentro e fora da Catedral da Sé em São Paulo, entre elas figuras conhecidas como o filósofo francês Michel Foucault, que estava lá, cujas as aulas na Universidade de São Paulo tiveram que ser interrompidas, porque o assassinato colocara uma grande questão religiosa. Os judeus não enterram suicidas dentro do seu cemitério, mas fora dele. E assim, o enterro de Herzog dentro do cemitério israelita e a respectiva cerimônia se tornaram atos contra o regime militar. Vocês percebem, por isso que eu coloquei a dialética para ser examinado. Notem como as formas de luta vão se desenvolvendo, como o povo brasileiro vai desenvolvendo e encontrando novas formas de luta, e essas formas de luta vão encurralando a ditadura militar, como a gente vai ver depois. Então, logo no primeiro ano após o golpe militar, o povo brasileiro já se manifestava contra os militares golpistas. Em 1968 foi o assassinato a sangue frio do estudante Edson Luiz. Aí está a foto do Edson morto, né? Que foi muito comentado no Brasil. Em 1971 foi o assassinato de Rubens Paiva, tem aí também a foto do Rubens Paiva. Em 1973 foi o assassinato de Paulo Wright, que era meu companheiro de luta, tem aí a foto do Paulo, ele era deputado na época em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, estava participando de uma votação em plenário. Se eu tivesse sido presa junto com Paulo Wright, certamente eu estaria morta, não poderia estar hoje contando essas histórias para vocês, porque o Paulo foi preso e morto também em tortura em 1973. E também em 1973 foi assassinado Onestino Guimarães. Apresento a foto dele aí para vocês. E em 1975 é que foi assassinado Vladimir Herzog. Então a sociedade brasileira já estava lidando com muitos assassinatos, em muitos casos desses. Olha as fotos do Vladimir ainda vivo, quando ele trabalhava no jornal, e depois ele morto. O secretário de Segurança Estadual, Erasmo Dias, bloqueou a cidade inteira com barreiras policiais, impedindo o acesso à Catedral da Sé, e que eles estavam paralisando o trânsito na cidade. Mas aí, assim, as pessoas, o que é que fizeram? Olha só como a gente cria novas formas de luta. Eles desceram dos seus ônibus e automóveis e se dirigiram a pé até a catedral no centro da cidade, que todo mundo sabe onde é que fica, lá em São Paulo. Olha só como esse povo driblou o bloqueio da ditadura, porque ela estava com barreiras policiais para impedir automóveis e ônibus. Então eles desceram um pouco antes da catedral e foram a pé para lá. Tudo isso são formas de luta que o povo inventa na hora e as pessoas têm esses lampejos de inteligência. A própria Praça da Sé, situada em frente à catedral, se encontrava totalmente tomada por policiais, seus cavalos e cachorros, que iam até praticamente a calçada da rua que separa as escadarias da Sé. Mas apesar dessa repressão, a missa ocorreu silenciosamente até o seu final, onde cerca de 8.000 brasileiros estavam lá reunidos no seu interior e milhares nas escadarias gritando slogans pela volta da democracia. Ao final, carros sem placa atiraram bombas de gás lacrimogêneo contra os participantes que tentavam sair da catedral em passeata. Nas ruas de São Paulo, o clima era outro. Ainda na segunda-feira, cerca de 30.000, olhem só, novas formas de luta, 30.000 estudantes da Universidade de São Paulo, da PUC e da Fundação Getúlio Vargas entraram em greve. A garotada queria marchar pela cidade, mas aguardava uma reunião com jornalistas
para que juntos fizessem atos juntos que teriam muito mais valor. E juntos eles aprovaram a realização de um ato religioso pela memória de Vlado na sexta-feira, dia 31. O cardeal Arnes tomou parte nessa iniciativa, ofereceu a Catedral da Sé e disse que estaria lá. E no dia seguinte o povo estava na rua com a missa e fazia a primeira manifestação contra a ditadura após o AI-5, Um pouco antes da hora do culto, 2 secretários do governador Paulo Egídio Martins ainda procuraram o arcebispo de São Paulo, tentando impedir, né? E lhe pediram para cancelar o evento. Né? São Paulo, o Frei Evaristo Ares que diz: fui informado que existiriam mais de 500 policiais na praça com ordem de atirar ao primeiro grito. Se houvesse protestos, eles metralhariam a população, lembra Dom Paulo Evaristo Arnes. A estratégia dos manifestantes era chegar à praça em pequenos grupos, evitando as aglomerações para contrariar a ditadura militar. Olha só, o povo brasileiro corajoso, enfrentando e vencendo a ditadura com várias formas de luta. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O povo brasileiro foi maravilhoso nesse período da ditadura. Eu acho que despertou um povo brasileiro muito corajoso, decidido e disposto a tudo, até morrer, porque estava ali enfrentando a ditadura armada, com cachorros, policiais e tudo. Cerca de 8.000 de pessoas, eu estou repetindo, mas é importante, 8.000 pessoas se espalharam pelas escadarias da Sé, da Igreja da Sé. Os que conseguiram entrar lá dentro da igreja viram o cardeal, né, o arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes, viram o rabino Henry Sobel, que era da igreja judaica, né, e mais 20 sacerdotes, formando um conjunto, entre eles Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife. Depois da morte de Vladimir também fazem uma inauguração em homenagem a Vladimir, pela Câmara Municipal de São Paulo, uma estátua homenageando Herzog em 2016. Eu vou mostrar também essa foto para vocês. Gerando uma onda de protestos de toda a imprensa mundial, mobilizando e iniciando um processo internacional em prol dos direitos humanos da América Latina, em especial no Brasil, e a morte de Herzog impulsionou fortemente o movimento pelo fim da ditadura militar brasileira. É isso que eu chamei da dialética. Após a morte de Herzog, olha só as várias formas de luta do povo brasileiro para derrubar a ditadura militar. Grupos intelectuais agindo em jornais, grupos de atores no teatro, como também o povo nas ruas, se empenharam na resistência contra a ditadura militar do Brasil. Por isso que eu coloco a dialética aí, que quem estuda dialética vai perceber a luta dos contrários, a luta quem é uma coisa contra a outra, né? Por exemplo, em 1976, Jean Francesco Guarnieri, bastante conhecido aqui no Brasil, ele escreveu que os atos tinham o objetivo de mostrar a dor e a indignação da sociedade brasileira diante do ocorrido. E segundo o próprio Guarnieri, os poderosos e dominadores estão perplexos e hesitantes, impotentes e angustiados, contendo justos gestos de ódio e revolta, taticamente recuando diante de forças transitoriamente invencíveis. Um dia os tempos serão outros. Diante de um homem morto, todos precisam se definir. Ninguém pode permanecer indiferente. A morte de um amigo é a morte de todos nós.
O Vladimir era casado com a publicitária Clarice Herzog, que eu já apresentei para vocês. Ele tinha 2 filhos. E após a morte do marido, além do trauma da perda, a Clarice teve muita dificuldade em explicar aos filhos que eram pequenos o que ocorreu com o pai deles. Corajosa e obstinada, Clarice foi uma mulher extraordinária. E há uma música sobre ela, Marias e Clarices, né, chorando pelas noites do Brasil. Gente que partiu num rabo de foguete, chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Muito corajosa, Clarice conseguiu, depois de 3 anos, 1978, que a União fosse responsabilizada judicialmente pela morte de Vlado. Em 2013, a família de Herzog recebeu um novo atestado de óbito, porque essas mudanças de atestado, a ditadura fazia o atestado que ela inventava. E não era verdadeiro, eles tentavam mascarar, substituindo. Então, a família de Herzog conseguiu um novo atestado de óbito, substituindo a definição anterior, né, por uma nova, asfixia mecânica por enforcamento e lesões e maus tratos. Isso foi muito importante, foi uma vitória que a família de Herzog recebeu, esse novo atestado de óbito. Em 2016, após mais de 40 anos, olha, prestem bem atenção, já se teriam, em 16, passava 40 anos da morte do Vladimir. Aí o caso dele chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde foi julgado em 2018. O CID, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, condenou o Brasil por crime de lesa humanidade por não investigar, julgar ou punir os responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog no dia 25 de outubro de 1975. Em 2009, mais de 30 anos após a morte de Vladimir Herzog, surge o Instituto Vladimir Herzog, que é outra forma de luta. O Instituto tem 3 objetivos: organizar todo o material jornalístico sobre a história de Vladimir Herzog, como meio de auxílio a estudantes, pesquisadores e outros interessados em sua vida e sua obra. Segundo, promover debates sobre o papel do jornalista e também discutir as novas mídias. E, por fim, ser o curador do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. São homenagens que o Vladimir recebeu e eu vou colocar várias homenagens que ele recebeu aqui para vocês. Uma delas, por exemplo, o ex-jornalista Vladimir Herzog, diversos tributos recebeu, póstumos, claro, e entre eles estão a Praça Vladimir Herzog, localizada no centro da cidade de São Paulo. E tem lá uma estátua que retrata o Vladimir olhando para cima com os braços abertos, jogados ao alto. Foi feita de bronze e tem mais de 2 metros de altura. Outra homenagem póstuma feita em memória de Vladimir Herzog foi do Centro Acadêmico da Faculdade Casper Libero, né? O centro acadêmico dessa faculdade, que era uma faculdade de comunicação, batizou o seu nome com o de Vlado para lembrar aos alunos que exercer a profissão com ética é um compromisso com a sociedade,
como os jornalistas estavam todos enfrentando a ditadura militar junto com o povo na rua, né? Uma terceira homenagem para Vladimir Herzog. Um outro centro acadêmico que carrega o seu nome é o Centro Acadêmico de Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, Esse centro acadêmico representa uma reflexão profunda sobre o papel social da profissão do jornalista, que eu quero homenagear aqui também. A busca pela verdade, a defesa dos direitos humanos e o compromisso com a liberdade de expressão. E quarta homenagem que eu quero destacar também para Vladimir Herzog, um projeto de lei da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, proposta em dezembro de 2023, busca oficializar o 25 de outubro como Dia Nacional da Democracia, que é a data que marca o aniversário do assassinato de Vladimir Herzog. Então, quinta homenagem é o Prêmio Vladimir Herzog. Foi instituído em 1978, vários anos depois da morte dele, né? Pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo, e também pelo Comitê Brasileiro de Anistia, e também pela Comissão Executiva Nacional dos Movimentos da Anistia, e também pela Federação Nacional dos Jornalistas, e também pela Associação Brasileira de Imprensa, Seção São Paulo, e também pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. A Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e pela família Herzog. É atribuído desde 1979 a trabalhos jornalísticos voltados à promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos e sociais, de todos nós brasileiros que sejamos vítimas das agressões contra esses direitos que nós temos. Os ganhadores não recebem qualquer quantia em dinheiro desse prêmio do Vladimir Herzog. Segundo o jornalista Sérgio Gomes, Vladimir Herzog é um símbolo da luta pela democracia, pela liberdade e pela justiça. Eu sei que eu estou me alongando no vídeo de hoje, vocês me desculpem, eu quero pedir desculpa por ele ficar muito longo, mas eu não posso deixar de citar tudo o que o Vladimir representou. Em Brasília, 13 de setembro de 1968, 4 anos depois do golpe militar que implantou a ditadura no Brasil, veio o famigerado AI-5 que dava ao milico que estivesse na cadeira da presidência o poder de fazer o que lhe desse na telha. Era isso que o AI-5 dava. O Congresso estava amordaçado, os partidos políticos banidos e os direitos humanos extintos pela ditadura. A censura corria solta nos jornais, na música, no teatro e no cinema. Sabendo-se ilegítimos e odiados pelo povo, os generais declararam a guerra suja contra os opositores. Torturava-se e matava-se por policiais civis e militares, secretamente financiada na a UBAN, que era financiada por empresários brasileiros, é bom que todo mundo fique sabendo. A UBAN, Operação Bandeirantes, onde se torturava e se matava muita gente, era financiado por empresários brasileiros e corporações norte-americanas, que pagavam bônus para tirar os sindicalistas das suas fábricas. Olha o que é que a gente passa na nossa luta. E outros colegas jornalistas recordam uma frase que Vladimir usava com frequência, que resume o pensamento dele, e está gravada em sua lápide, era: quando perdemos a capacidade de nos indignarmos contra as atrocidades praticadas contra outros,
perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos e civilizados. O corpo de Vladimir foi entregue às autoridades religiosas esperando que ele fosse enterrado, e as evidências do crime também seriam enterradas e esquecidas. Mas não se esquece, jamais esqueceremos. Henri Sobel, o rabino judaico, diria depois: o assassinato de Herzog foi o catalisador da volta da democracia. Com muita tristeza, eu concluo esse relato sobre Vladimir Herzog, citando as palavras de Viviana, a diretora executiva do Centro para a Justiça e Lei Internacional, sediado em Washington. Ela diz o seguinte: Viviane, norte-americana, diretora executiva do Centro para a Justiça e Lei Internacional, sediado em Washington. Ela diz em seguida: o caso Herzog ilustra o fracasso do judiciário durante a ditadura militar brasileira e na democracia. Em janeiro de 2013, uma mensagem oficial, a Comissão da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, vai investigar a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do jornalista Vladimir Herzog em 75, durante a ditadura militar, 1964 e 1985. E, de acordo com isso, o Brasil não cumpriu ainda sua obrigação de investigar, perseguir e punir os responsáveis pela morte de Vladimir Herzog. Então, eu repito, hoje, o Brasil não cumpriu a sua obrigação de investigar, perseguir e punir os responsáveis pela morte de Vladimir Herzog. O Brasil é condenado pela tortura e morte do jornalista Vladimir Herzog. Vamos ver mais uma foto do Vladimir Herzog. E eu quero mostrar para vocês o Instituto Vladimir Herzog, que também foi criada, que é uma divulgação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Publicou nesta quinta-feira, 5 de outubro de 2023, então isso foi ano retrasado, estamos em 2025, né? A sentença condenatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que responsabilizou o Estado brasileiro pela detenção, tortura e assassinato do jornalista Vladimir Herzog em 1975. Vejam como essas coisas demoram, minha gente, como é demorado, né? E o Ministério respondeu às medidas determinadas pela CID e está a publicação da decisão internacional no Diário Oficial da União em 29 de setembro, um mês antes da morte do jornalista conhecido como Vlado Completran. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também condenou o Brasil pela falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pela morte de Herzog e pela aplicação da Lei da Anistia, Lei 6.683/1979. No caso, o tribunal recomendou ao Estado realizar uma investigação judicial completa e imparcial dos fatos e publicar os resultados dessa investigação. A família de Herzog recebeu outra certidão de óbito em 2013, que substituiu formalmente aquela da versão da ditadura militar sobre sua morte, né? Em 2016, na representação feita à Corte Interamericana de Direitos Humanos, os familiares do jornalista assassinado apontaram a violação de direitos em razão da falsa versão de suicídio e da ocultação de informações sobre esse caso. E essa fonte que eu usei para conversar com vocês, ela é disponível no seguinte link que eu vou colocar aí na tela para vocês apreciarem. E quero também colocar aqui, para quem gosta de futebol, que às vezes o futebol se mistura com política, é lembrar que o senador José Maria Martins, apelidado de delator da ditadura, né,
é responsável pela prisão e assassinato também de Vladimir Herzog. Né? Segundo Diogo, ele diz o seguinte, que esse José Maria Martins tem as mãos sujas de sangue, não pode ser o presidente da CPF, mas ele foi presidente da CPF. O Brasil, eu quero terminar com esta frase, não cumpriu ainda sua obrigação de investigar, perseguir e punir os responsáveis pela morte de Vladimir Herzog. E aqui eu finalizo este trabalho com um grande abraço a todos vocês e muita luta pela frente, porque nós temos que reviver os dias da ditadura para que nunca mais isso aconteça, para que nunca mais ela torne a acontecer, que nunca mais aconteça e que nós nunca mais tenhamos que passar por tudo isso que passamos pela ditadura dos militares. Um grande abraço a todos, um grande abraço, até um próximo vídeo.